Bom, gente, boa tarde. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa avaliação, tá bom? Eu não vou me deter muito na leitura do estudo do caso, até porque eu estou enviando para vocês daqui a pouco a prova novamente. Eu vou mais me deter à resolução das questões, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as respostas. Como a prova de vocês foram diferentes, a ordem ela vai estar diferente, tá bom? Mas aí dá pra gente entender baseado nos nossos questionamentos. Vamos começar aqui com essa questão que fala justamente sobre, deixa eu ver se eu lembro o assunto, sobre transfusão de sangue. Eu acredito que seja a primeira. Isso, né? Que é um paciente que ele recebe um concentrado, né, de hemácia, e ele faz algumas perguntas baseado nessa história. Dá para perceber que na história, em nenhum momento ele diz o tipo sanguíneo do paciente. Ele não diz o tipo sanguíneo do paciente. Não diz o tipo sanguíneo do paciente, não diz o tipo sanguíneo do doador. Ele só conta pra gente uma história. E aí ele diz, ó, primeira alternativa, no caso do paciente, é provável que o sangue transfundido fosse o tipo O negativo. Olha, o O negativo é aquele tipo sanguíneo que a gente diz que ele é o doador universal. Como na questão não fala o tipo sanguíneo desse paciente, eu posso dizer sim que ele recebeu um tipo O negativo, que é um doador universal. Então, não tem nenhum problema que esse paciente tenha recebido, tá? Segunda questão. De fato, se o paciente fosse do tipo A positivo, ele apenas receberia sangue com o fator positivo. Falso. A gente sabe que se um paciente ele é A positivo, ele pode receber tanto do A positivo, como do A negativo, do O positivo, do O negativo. E aí na questão ele diz, ó, de fato, se o paciente fosse do tipo A positivo, ele apenas receberia sangue do tipo positivo. Falso. Se ele é positivo, ele pode também receber negativo, tá bom? Terceira questão aí, ó. Caso o paciente fosse do tipo AB positivo, ele poderia receber todos os tipos de sanguíneos, exceto AB... Peraí, calma, porque tem que clicar aqui. AB negativo. Gente, se o paciente ele é AB positivo, ele pode sim receber AB negativo. Então essa questão está errada. E a outra, é de se esperar que um paciente com fator negativo do tipo A receba transfusão, deixa eu ver completar a frase, receba transfusão apenas do tipo A e O, com o mesmo fator do receptor. Verdadeiro, gente. O que é que ele quer dizer nessa questão? Né? Se o tipo sanguíneo do paciente é A negativo, ele só pode receber de A negativo e de O negativo. Tá verdadeiríssimo, verdadeíríssimo. Então, são duas aí, para vocês marcarem duas letras aí. Vamos para a próxima. Na próxima, ele fala sobre IgG e IgM, tá bom? Que é uma mulher que tem leptospirose, e aí ó, foi feito exame de sangue nela, mas mostrou sorologia para hepatite negativa, ou seja, ela não tem nem IgG nem IgM para hepatite. Para dengue também deu negativa, ó, não tem nem IgG nem IgM para dengue, e para leptospirose deu positiva, tá bom? Então veja, por apresentar diabetes mellitus, iremos encontrar IgM e IgG positivo. Gente, diabetes mellitus não tem IgG e IgM. Então essa questão aí é falsa, tá? O IgM e o IgG para dengue certamente deu negativo. Verdadeiro. Ele diz na questão que o IgG, que a sorologia para dengue deu negativa. Então tá certo. O IgM e o IgG é negativo. Letra B. O IgM para a leptospirose deu como reagente. Verdadeiro. Se está dizendo na questão que a mulher tem leptospirose positiva, é que porque o IgM dela deu positivo. Tá certo. O IgM para a varicela será positivo. Certamente. Falso. Se diz na questão
que a sorologia para varicela é negativa, como é que eu vou dizer que vai dar positivo? Falso. A outra questão aí fala sobre eletrocardiograma. E aí, gente, é bem simples, ó. Na questão, ele diz que a frequência cardíaca do paciente é de 56, ou seja, o coração está batendo abaixo do valor normal. Ele diz aí na questão que a frequência cardíaca do paciente deu 56. Ele diz aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Frequência cardíaca de 56. Então, qual é a opção para a gente ver? Na primeira imagem, ele mostra um ataque cardíaco ventricular, certo? Que é quando justamente a frequência cardíaca, né, a do ventrículo está maior que o normal. Maior que o normal. A frequência cardíaca deu 56. É bradicardia, abaixo do valor normal. Na segunda imagem, ele mostra uma imagem de bradicardia. Na terceira imagem, ele mostra um quadro de infarto, onde o coração do paciente vai parar. E aqui na quarta imagem, ele mostra uma fibrilação. Então, veja, tanto na imagem 1 como na imagem 3 e na imagem 4, eles estão mostrando quando o coração ou ele está parando, que não é o caso do paciente, ou quando o coração está infartando, que também não é o caso do paciente. O paciente ele está com a frequência cardíaca abaixo, menor que normal. Nessa questão aí, o que a gente vai marcar como alternativa é a letra B, em algumas provas, né? A imagem é essa, na verdade, tá? Porque depende muito da prova. Mas a imagem é essa de bradicardia, tá bom? Que é o batimento abaixo do normal, que ele diz na questão que está 56. Então era só ler realmente a questão para a gente ver que o paciente está bem, gente. Não é indicativo de taquicardia nem de infarto, tá? Então fica sendo a letra B. Essa outra questão aqui, algumas pessoas erraram. E assim, eu fiquei bem pensativo, porque era mais de definição, é aquilo que eu conversei para vocês. Se eu sei a causa, se eu sei qual é a função de cada célula, eu sei quando vai dar alterado ou quando vai diminuído. Vê só. Nessa questão ele fala que o eosinófilo de um paciente deu alto. E aí ele vem algumas afirmativas, ó. Os eosinófilos são células responsáveis pela produção de heparina. Falso. Isso aí é o basófilo, tá? Ela só realmente veio no material de vocês. Vocês iam ver isso aí definitivamente bem descritinho. A infecção aguda temos a neutrofilia, que é aumento de neutrófilo. Verdadeiro. O neutrófilo são as nossas primeiras células de defesa. Essa é a resposta verdadeira. Tá vendo aí que tá verdinha? A outra, ó. Nas inflamações crônicas não existe a ação do basófilo. Gente, o basófilo ele é responsável por inflamação. Como é que não vai existir a ação dele? Falso. Outra, aí ó. São os macrófagos responsáveis pelo processo de inflamação. Já falei que são os basófilos. Então, gente, a resposta aí é a letra que diz que a infecção é neutrofilia. Outra questão aí, ó. Essa questão, gente, ela é muito dada. Vê. Na história, ele diz que é um paciente que tem dor no peito quando está dormindo. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu não saiba. Não sei nada. Vamos ler a alternativa. Olha. Os sintomas caracterizam angina estável. Estável é aquela que tem esforço. Se o paciente está dormindo e ele tem dor, ele não está tendo esforço nenhum. Tá certo? Então, não é essa. Aí vou pular essa aqui, tá? Ó. A mioglobina e a troponina estão elevadas nesse caso. Gente, a mioglobina e a troponina estão elevadas no infarto. Esse paciente não está infartando, tá? E aqui diz, olha, os marcadores, na questão diz, ó, os marcadores de lesão miocárdica não se elevaram. Ele diz na questão que os marcadores de lesão miocárdica não se elevaram. Então, como é que eu vou dizer que a mioglobina e a troponina estão elevadas?